Eu posso te dar uma resposta religiosa, ancorada numa religião, ou eu posso te dar uma resposta absolutamente fria e científica. Sim. E eu posso te dar uma resposta intermediária, que é a que eu vou dar. A resposta fria e científica é assim: olha, ninguém viu, ninguém sabe, não tem como provar, então não existe. A resposta religiosa é a fé. Então, uns professam a fé católica, outros religiões de matriz africana, outros são espíritas, outros são protestantes, né? Enfim. Cada um vai cumprir o rito da sua religião. Não significa que elas estejam certas ou erradas, mas é aquilo que eles acreditam, né? E ou a ciência pura que vai falar, não consigo provar, então não existe. E qual é o meio do caminho? O meio do caminho é o bom senso. E eu acredito muito nisso. Se você parar para pensar, o nosso organismo, tudo, tudo que você que está nos acompanhando agora vê é energia. Para uma célula nossa fazer qualquer coisa, ela movimentou elétrons, íons, energia. Então, há uma carga energética na vida. Não há dúvida nenhuma disso. Pessoas entendem que isso está ligado a situações sobrenaturais, é possível que você faça coisas. Eu não sei se tal ou não, mas eu acho que é bom e conforta acreditar que a gente pode ter algum bem maior, seja Deus, seja religião, seja o que for. Mas eu, como médico, eu não me oponho. Como médico, estimulo, inclusive. Eu acho que, na pior das hipóteses, isso vai trazer conforto, isso vai causar um bem-estar. E eu acho, e me coloco dessa posição, eu acredito em Deus, talvez não esse Deus que está ali presente, olhando, mas um Deus espiritual que nos faz uma energia que nos conduz para fazer o que tem que ser feito, que nos dá esperança, que nos torna o que somos, né? Eu acredito nisso. É, não sou um religioso praticante, embora tenha sido batizado e criado na Igreja Católica, gosto da Igreja Católica, e estimulo que meus pacientes vivam a sua religiosidade. E quando eu faço parte de alguma coisa que deu certo, eu gosto de pensar que eu fui instrumento de alguma coisa que contribuiu para isso. A ciência como instrumento de alguma coisa que contribuiu para isso. Então, é muito egoísmo a gente pensar que nós fizemos tudo sozinhos. Não, deve ter aí uma. O universo é grande demais, tem energia demais, tem coisas demais para a gente achar que as coisas são apenas coincidências e são evolutivas. Talvez as energias se organizem para que a gente chegue onde a gente chegou e ainda vá mais longe. A gente faz parte dessa grande engrenagem aí, né? Doutor, como que o senhor vê a morte? O senhor médico, tantas pessoas que já passaram na sua mão, Hum. infectologista. A morte é a única certeza que a gente tem, isso é o clichê. Para nós médicos, nós temos uma dificuldade muito grande de lidar com a nossa própria morte física. Então a gente fala da morte dos outros, a gente vive a morte dos outros, mas a gente, quando para pensar na nossa morte, é complicado. Eu tinha muito medo da morte, mas você vai envelhecendo, você vai começando a ver, você chega a um ponto que você fala, olha, a morte é até um alívio. Que é o que a gente falava agora do envelhecer. Pô, daqui a pouco você fica sozinho, aí todo mundo que você conhecia, todo mundo que você convivia morreu, você vai ficar fazendo o que no mundo? Então, é óbvio que os idosos criam novas relações, isso mantém a chama viva, mas tem uma hora que você fala, o que eu estou fazendo aqui? Você cumpriu o teu papel. Então, a morte que me incomoda é a morte desnecessária. A morte fútil, a morte que não precisava ter acontecido. A morte que me incomoda é a morte jovem, das pessoas que ainda tinham tanto para contribuir e que morreram. Mas a morte, como uma condição natural daquelas pessoas que tiveram a oportunidade de viver plenamente, eu acho que é um fenômeno biológico e que às vezes até vem em boa hora, porque o nosso sofrimento físico, o que a gente representa no mundo, já a gente precisa deixar espaço para os outros que vêm. Se depois da morte vai ter vida, a gente vai reencontrar, vai reencarnar, isso é um mistério.
Mas eu encaro a morte dessa maneira, como um fenômeno biológico, e eu acho que a gente tem que fazer de tudo para que no tempo que a gente está aqui e vivos, a gente faça o nosso melhor, que nós sejamos felizes e que a gente não seja egoísta. Que nós tenhamos uma vida boa, mas que a gente trabalhe e permita que os outros também tenham uma vida boa, para quando todo mundo morrer, tenha a oportunidade de falar assim: bom, eu vou morrer, mas olhando para trás aqui eu tive uma vida digna e feliz. Doutor, já aconteceu algum caso, olhando minhas curiosidades aí, já aconteceu algum caso que impactou o senhor, assim, de algum paciente? A todo momento, né, É, Fernando? Nós somos de carne e osso e isso é muito duro. Durante a Covid, isso ficou muito marcado, né? Nós tivemos pacientes que. Eu vivi situações, eu e meus colegas, frequentemente, de a última pessoa com quem conversaram foi com a gente. De você ver uma pessoa indo ser entubada e dali para frente você sabia que ela não voltava. Fora da Covid, outras doenças, outros pacientes, sem dúvida nenhuma. Muito, 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 muito. E uma das alegrias que eu tenho como infectologista é que, especificamente em relação à AIDS, que eu contei aqui no começo da nossa conversa, é que as pessoas morriam por causa da AIDS. E hoje elas vivem com HIV. E a minha maior alegria é que eu tenho hoje pacientes comigo há mais de 20 anos, alguns com muito mais de 20 anos. Vou contar uma curiosidade. sim. Eu tenho um filho que chama-se Vinícius. Eu tenho dois, são gêmeos. Um deles odeia que ele chama Evaldo também, que ele acha que é nome de velho. Mas o meu pai é Evaldo. E um dia eu cheguei pro meu pai e falei: pai, meu primeiro filho homem, eu vou dar o seu nome para ele, que é Evaldo. Então ele é Evaldo não por minha causa, por causa do meu pai. E aí eu tinha gêmeos. Falei: e agora o que eu vou fazer? Eu falei: bom, então para não ficar, né, aquela coisa, o cara já tem o nome do avô e do pai. Então eu vou pôr no caçulinha o Evaldo e o primogênito vai ter outro nome. Então, o que nasceu 10 minutos depois é o Evaldo. E o primogênito é o Vinícius. Como é que eu escolhi o nome do Vinícius? Veio de um paciente meu. Um paciente que é meu paciente até hoje. Ele vive com HIV. E eu lembro que eu estava lá olhando assim, eu li a ficha dele. E falei: Vinícius, Vinícius é um nome legal. Aí liguei para minha esposa, falei: o que, que você acha? Tal. E ficou Vinícius. Então, é tão maluco essa relação, né? Que o Aham. meu filho hoje tem o nome de um Olha, tá paciente vendo? meu.